Oi, boa noite a todos. Oi, boa noite. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bem interessante, um tema que aflige muitas pessoas, que é sobre estresse. Estresse. Quem não é estressado hoje em dia? Nossa, É seja um dia da semana, no mês, qualquer dia, qualquer momento, pode ser um dia, uma hora ou uma qualquer. hora. Mas acabamos sempre nos estressando de alguma maneira, e isso que nós vamos conversar hoje. E o que é estresse, né? Estresse, exatamente. O que é o estresse? Quais são os sintomas do Quando estresse? ele fica crônico, quando ele não é mais Isso. normal. Por que fica crônico? É, Né? Ou seja, o estresse é bom? O estresse é ruim? Como que funciona o estresse? Qual é a fisiologia do estresse? É o que ele faz com a nossa mente, com o nosso corpo. Tudo isso você vai aprender hoje. Então, assim, ó, já vai divulgando, já vai compartilhando, já vai chamando todo mundo para participar dessa live, que é bem legal. Nós vamos vai abordar ajudar várias. bastante pessoas. Com certeza. Porque assim, ó, não existe. Os outros temas que nós trouxemos até agora, Mais pontuais, né? exatamente. Alguma Para outra um pessoa. público, um E outro hoje público, não. Hoje é para todos, né? geral. Não existe. Porque assim, ó, seja um momento, seja um dia, seja um ano, enfim, alguém passa por um momento de estresse. Uhum. E esse é o momento para a gente tirar todas aquelas dúvidas, todas elas. Certo? Então, assim, ó, já vai compartilhando, chamando todo mundo, Comentando, mandando comentando, perguntas. exatamente. Hoje, assim, ó, nós queremos ouvir, ou melhor, ler a sua mensagem, o seu comentário. Eu quero saber o que te estressa. Né? Eu acho que é interessante a gente Aham. entender, né? O que te estressa, o que te traz Qual o mais período, às estresse. vezes, né, que tá mais estressado? Isso. Ah, eu me estresso muito no período de aula. Eu me Uhum. estresso muito no período de trabalho. Eu me estresso muito quando chego em casa. Eu me estresso muito quando, enfim, eu quero saber o que te estressa. Nós vamos conversar algumas coisas, vamos trazer Pontuar, né? isso, mas eu quero saber de você. Hoje a live é exclusivamente sua. É. Né? Hoje é sua. Então, assim, ó, sem estresse, coloque Não a precisa ficar estressado na hora de Não, não, digitar. não, não. Pode digitar bem com calma, nós vamos estar lendo todas elas. E para aqueles que a gente não consegue ler a mensagem, porque às vezes o Facebook nos deixa meio complicado, ali não aparece todas as situações, então já quero pedir desculpa para vocês, porque muitas vezes acontece a gente não conseguir responder ao vivo, né? Não aparece ali para a gente e tal, então aí o que a gente faz? Responde depois diretamente para a pessoa, tá Ou bom? depois também, né? Tem gente que faz perguntas após a live, né? Isso, Também a gente vai estar exatamente. respondendo. Todas elas. Eu, a Tássia, nós vamos estar aqui já nos apresentando. Eu sou a Tássia Mendes, sou psicóloga e trabalho aqui na Terapia Criciúma. Isso, eu sou David Terres, psicanalista e hipnoterapeuta aqui da Terapia Criciúma também. Tá bom? Vamos mandar abraço pro pessoal que já vai entrando. Então, assim, ó, Robson, olá, Robson, boa noite. A Deise, o Fábio, a Neuza. Ó, o Robson já está dizendo ali, trânsito, mas também, né? O Robson mora em Florianópolis. Quem não se estressa no trânsito de Florianópolis, né, Robson? Aqui já é complicado. Aqui em Criciúma já está difícil, assim, às vezes imagina como que está em Floripa, né? Eu Uhum. morei 20 anos aí, eu sei bem como funciona essa situação, e eu digo para ti, ó, vem para Criciúma, porque aqui tá bom demais ainda. O pessoal ainda reclama um pouco, assim, né? Porque já está aumentando, mas nada comparado, E cada vez vai passando tempo, vai ficando pior o vai ficando trânsito. pior, né? Mas, assim, ó, nada comparado a Floripa, principalmente que vem no verão, né? Na Ah, temporada, sim. aí é complicado. O Fábio também é de São José de Floripa ali, sabe bem o que nós estamos falando, é bem assim mesmo. A Carla também, oi Carla, tudo bem? Boa noite. Então, assim, nós vamos falar sobre os estresses. Ah, o Fábio, ele tem um estresse a mais ainda. Eu sei que ele nem comentou ainda, mas eu já vou falar dele. Então, assim, o Fábio, ele tem um estresse ainda a mais pelo trabalho dele. Até, Fábio, se tu puder comentar um pouquinho ali do que é o teu trabalho, para que eu não fique falando, às vezes, uma coisa que tu não queira. Então, comenta ali só um pouquinho do que tu faz e a gente vai comentar também sobre o que esse estresse gera na mente e no corpo, tá bom? Denise Pires, olá, Denise, boa noite. Olá, boa noite, Carla. Catarina, boa noite. Então vamos lá. O que é o estresse? Né? O estresse, na verdade, é uma situação que muitas vezes a gente não consegue nem descrever. Né? É uma emoção que a gente acaba não conseguindo assimilar ou comparar com algumas coisas. Né? É, até porque ele tipo, é como se fosse uma resposta do nosso organismo a situações
do nosso dia a dia, as Tipo situações medo. Aham. que ele tá vivendo, né? Tipo, é isso mesmo, o medo, quando ele se sente ameaçado, né? Desconforto, frustração, irritação. Quando ele se sente pressionado também, que é algo bem Hum, recorrente, né? e essa pressão geralmente é externa, né? Uhum. É aquela coisa. Ou não também, né? Tem as pessoas super exigentes de Ah, si sim, mesmo que acabam isso. gerando essa pressão em si. E gera um estresse, às vezes, Uhum. desnecessário Desnecessário. por se cobrar demais, né? Uhum. Então, assim, ó, quando eu falo fatores externos, acontece muito, geralmente, quando a pessoa trabalha numa situação que é mais estressante ou está passando por um momento estressante no trabalho, vamos dizer assim, na escola, na faculdade, em casa e várias outras situações, Na né? faculdade é muito recorrente, né? Acontece Porque muito. tu tem sempre aquele período onde você tem várias provas, vários Uhum. trabalhos, seminários, então é um período que tu se sente mais estressado por Exatamente. essa pressão, por essa exigência que a faculdade exige, né? Exatamente. Então, assim, ó, até eu li agora aqui, a Carla deu boa noite ali, eu me lembrei. A Carla trabalha na área da saúde, ou seja, no hospital. Então, é uma situação muito Sim. estressante também. Eu sei porque, há bons anos atrás, eu trabalhei no Hospital de Caridade, em Florianópolis, na área da radioterapia. E nessa área da radioterapia, nós lidávamos com situações extremamente estressantes, pessoas que iam lá para tratar de câncer e eram situações que a gente via que as pessoas sofriam muito e muitas vezes não tinha como ajudar. Então, sim, era um período muito estressante da minha Que é vida. porque a gente quer ajudar e não Isso, consegue, né? exatamente. Daí aquilo gera um estresse para nós e também pro sujeito, né? Sim, porque ele se sente frustrado, porque vê Uhum. que ele acha que muitas vezes a gente consegue ajudar, Uhum. consegue resolver, só que é um pouco mais complicado. O fio de esperança, né? Tá ali, né? Isso, hoje na realidade, é uma situação melhor, porque assim, como nós trabalhamos na área da psicológica e as pessoas que nos procuram vêm atrás dessa. Hoje nós temos, no caso, estou falando por mim, né? Hoje temos aquela ferramenta para ajudar. Na época, vamos dizer assim, eu não tinha especialização, não trabalhava na área, enfim, eu não tinha como ajudar aquelas pessoas. E isso me trazia muito estresse. Isso me deixava muitas vezes eu saí de lá chorando e tal, porque via senhores e senhoras de uma idade mais avançada sofrendo com várias situações, crianças. Não que entre esse meio, né, não Uhum. seja sofrido, mas a gente vê que a pessoa fica mais debilitada, Mais fragilizada, né? mais fragilizada. E isso, com certeza, traz muito problema. Então, quem trabalha nessa área, principalmente, com certeza sente muito mais o que a gente está falando. Tá? Deixa só eu arrumar aqui. Ok. Vamos lá. Então, aqui, ó, falando também sobre o estresse, deixa eu só ver quem mais chegou aqui. A Denise já falei, o André dos Anjos, olá André, o Gustavo, a Claudete Alexandre, boa noite, vamos lá. O que mais? É importante também falar que o estresse também não é de todo mal. Ele também Uhum. pode ser um ponto positivo, porque ele faz muitas vezes que a gente tenha uma eficiência maior naquilo que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja nos estudos, a gente tem essa eficiência maior por conta desse estresse, que ainda não é crônico, mas pode ele ficar crônico quando Uhum. ele fica mais recorrente, quando dura mais tempo. É muito, né? Tipo, Muito, é constante, né? constante, não é Ou uma algo. intensidade muito É alta. assim, tenho que entregar um projeto, então eu Uhum. vou fazer aquilo, vou me dedicar aqui, né? Quando eu tenho que entregar um projeto, outro projeto, 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 e eu não consigo ter uma vida social. Bem assim mesmo. A Eliane também está chegando aqui, e a Maria Guedes, olá, boa noite. Hoje nós estamos falando, a Neta Silva também, boa noite. Hoje, para quem chegou agora, quem está acompanhando agora, nós estamos falando sobre estresse. Então, nós queremos saber de vocês o que te estressa, o que te gera esse estresse. Né? Então, acho que é importante nós conversarmos um pouco, a gente quer saber de vocês. Nós temos a nossa pauta, nós vamos conversando alguma coisa, mas é muito interessante saber o que você entende por estresse, o que te estressa. Nós já ouvimos algumas pessoas ali, o Robson falou que é o trânsito, enfim, eu comentei alguma coisa sobre trabalhar na área da saúde, que também é bem estressante, mas para você, o que gera o estresse?
O que te traz estresse? Eu vi o Fábio falando aqui que hoje é o dia dele e da Deise, que ele hoje desabafa, pode desabafar, Fábio. Fala tudo que te estressa. O Márcio José de Souza também entrou. Boa noite, Márcio. Vamos lá, então. Alguma das causas que nós estávamos comentando trabalhos, né, escolares, ou faculdade, geralmente gera muito estresse. O trabalho em si, tanto na função do trabalho, quanto a falta dele. Sim, também. Desemprego gera muito estresse. Exatamente. E na situação que nós estamos hoje em dia, também é muito recorrente, é muito normal, infelizmente. Então, assim, a falta do emprego é um fator estressante? Muito. O trabalho ou o emprego também, né? Infelizmente, nem todos conseguem fazer aquilo que gosta. Sim. Nem todos conseguem trabalhar naquela área que gosta. Então, gera-se o estresse. Então, eu acho que nesse ponto é importante entender que, assim, se você não faz o que gosta, se você não trabalha na área que gosta, pelo menos você precisa, vamos dizer assim, achar uma outra situação para que você possa desestressar, vamos dizer assim. Né? Algo que goste, né? Isso, um hobby, enfim, fazer alguma coisa que possa compensar o estar trabalhando numa situação que traz um pouco de estresse e algum problema. Certo? Então, assim, mudar de casa, né? Aquela coisa assim, algumas pessoas, vamos dizer assim, pagam aluguel, né? Isso é um fator estressante, porque gera-se aquele problema. Agora, as pessoas que moram em casa própria, enfim, apartamento, preciso mudar para outro local, uma mudança de cidade, tudo isso gera estresse, tudo isso gera uma incomodação. É motivo de estresse. Muito normal. Casamento é estressante. Mas depois tu vai apanhar em casa. Não, casar, o momento do casamento. Fazer o casamento, né? Isso. Realizar a festa, toda aquela situação. Até porque, assim, é uma situação que vamos dizer assim, única, né? Tu não faz um casamento por mês, um casamento por ano, vamos dizer assim. Esperamos que não. Depende, né? Mas, enfim. Vamos saber? Enfim, mas é muito normal haver um casamento por um longo período. Então, esse casamento tem que ser uma coisa única, né? Normalmente tem que ser uma coisa bem especial, que as pessoas querem, gostam, que acham bonito. Então, por isso que se torna estressante, porque quando algo não sai do jeito que a pessoa quer, é um estresse. Com certeza. Vamos lá, a Eliane está dizendo aqui, trabalho na área da saúde realmente estressa, com certeza, eu tenho certeza disso. Também estou estudando muito, estou demais estressado, eu acho, tenho dificuldade para dormir. Esse é um dos sintomas. Nós vamos falar dos sintomas daqui a pouco, mas sim, o estresse ele pode trazer sim a insônia, tanto inicial quanto intermediária, é muito comum, infelizmente é muito comum acontecer isso, tá bom? Porque o estresse é como uma preocupação, né? Daquilo que tu tem que fazer. Então, se tu tá preocupado, teoricamente, então, tu não vai conseguir dormir, porque o teu pensamento vai estar voltado para aquilo. Exatamente. Até porque, assim, muitas vezes o estresse, ele gera ansiedade. E ele já vai se tornando crônico, né? Já vai se tornando crônico e até em vídeos mais leves, às vezes, né? Onde acontece. A ansiedade não precisa ser crônica. Não precisa ser crônica. Então, a ansiedade em si, ela pode ser gerada através do estresse básico, mas um estresse um pouco mais alto vai gerar mais ansiedade, onde vai tirar o sono e outras situações. Tá bom? Vamos ver aqui. Quem está entrando aqui também é a Rosana. Olá, Rosana, boa noite. Ivani Ferreira. Ivani Ferreira é uma pessoa especial, tá? Eu vou falar um pouco, né? Falar dela. Se não falar dela depois eu apanho, porque é minha mãe, né? Então, beijão para ti. A Lucinéia Rodrigues também entrou. Boa noite, Lucinéia. Então, vamos lá. Filhos, falando da minha mãe, eu lembrei do filhos, né? Filhos estressam. Minha mãe, não comente nesse momento, por favor. Não ouça isso. Mas, assim, filhos estressam. Ter filhos estressa. Claro que alguns filhos, né? Enfim, mas... Mesmo assim, né? Que é uma situação de tu ter preocupação com aquele ser... Isso já gera o estresse. Muito estresse. Tá? Terminar um relacionamento, né? Terminar um relacionamento é muito estressante. Mesmo que, aquela situação assim, não quero mais um relacionamento. Preciso terminar esse relacionamento. Indiferente a isso, se você quer ou não terminar o relacionamento, o estresse é o mesmo. Sim.
Até porque também tem aquela situação de ter que ir, às vezes, no cartório, separar, advogado, dependente da situação, né? Às vezes se torna bem complicado. Exatamente. E doença, né? Enfim, doença é uma situação que traz muito estresse, né? Seja sua ou seja de um familiar, né? Muitas vezes a gente sabe que, assim, tem uma pessoa enferma, né? Doente na família, isso traz muito, muito, muito estresse mesmo. Então vamos lá, a Suzy também está chegando aqui. Oi, Suzy, boa noite. E a Claudete Alexandre está dizendo: meu marido dorme mal e vive estressado. Aí tem duas situações. Ele vive estressado porque dorme mal ou dorme mal porque vive estressado. Né? Acontece muito isso. Porque, assim, às vezes, a falta de sono, a privação do sono traz o estresse. Deixa a pessoa mais agressiva. Agressiva, também, né? Impaciente, mal-humorada, ou seja, estressada. Né? E acontece muito. E também aquela coisa, assim, a pessoa que não dormiu bem já fica estressada. E a pessoa estressada acaba não dormindo bem, porque, como a Helene falou, vira um ciclo. Acaba gerando ansiedade e outras situações, e isso faz com que a pessoa não tenha uma boa noite de sono, e isso só piora, essa situação vai virando uma bola de neve, e onde pode se tornar crônico. Tá bom? Vamos ver aqui. A Deise da Luz. Oi, Deise, boa noite. Meu maior nível de estresse foi quando somou o trabalho, falecimento do pai, que estava doente, e o final da pós-graduação, TCC. Não precisei de medicação, porque, graças a Deus, tive um grande suporte do meu esposo. Mas foi uma fase bem difícil. Imagino que, assim, o falecimento do pai já é uma situação extremamente estressante. Né? O próprio trabalho, mais a graduação, o TCC, com certeza, o nível de estresse está altíssimo. Juntou 3 situações que geram um estresse extremo, né? Então, a tendência era realmente ter esse estresse. Mas agora um ponto importante, para quem, né, para quem está acompanhando, quem vai assistir depois, enfim, vocês viram qual foi o ponto principal que a Deise Luz comentou? Foi que o esposo dela deu suporte, ou seja, ele apoiou, enfim, ele estava junto. A importância da família que a gente vem dizendo desde o primeiro vídeo. Sempre. A importância da família, a importância dos amigos, a importância que família, como a gente já falou, família não é só família de sangue. Família são aquelas pessoas que te querem bem, que estão ao teu lado, que têm o mesmo, que dão esse suporte, essa força. Exatamente. Então, assim, parabéns para ti, desde que conseguiu vencer toda a situação, e parabéns para o seu esposo que esteve junto. Conseguiu entender, compreender, né? Teve empatia. Isso, não piorou a situação, né? Então, isso é muito legal. Parabéns mesmo. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Neuza mandou um recado aqui também. Dor me deixa estressada. Sim. Primeiro que ela gera algumas situações químicas no corpo que fazem com que a pessoa fique estressada, como altera a pressão, né, que faz com que essa... A pessoa já não dorme, né? Exatamente. Então, já a pressão sanguínea, falta de dormir, enfim, a própria dor, a continuação dessa dor também faz com que a pessoa se sinta frustrada e tudo mais. E desconfortável. Né? Se vai tal lugar, vai doer. Isso, exatamente. Vamos lá, medicação. Medicação pode provocar ou piorar os sintomas do estresse, né? Sim. Então, assim, algumas, não só medicação, na verdade, mas... Os medicamentos, né? Isso, mas como a gente está falando em medicação, eu acho que é interessante a gente pontuar alguns deles, né? Então, assim, qual seriam, Tassi? Então, temos os inaladores para asma, né? Asma. Temos também para tiroides, para pílulas dietéticas, ou seja, aquelas pílulas que fazem isso. Para emagrecimento, né? Isso. Que muita gente toma hoje em dia. E também para resfriados, remédios para resfriados, eles também podem causar estresse. Porque, querendo ou não, todos esses medicamentos, vamos por assim, não que eles tenham a mesma situação, mas a maioria deles tem a cafeína, a maioria deles tem a cocaína. Mas cocaína não é uma droga? Sim, mas que está também... Tem uma quantidade pequena. Isso, saudável, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Que vai fazer bem para essas situações. Isso, e tudo isso gera euforia, gera uma situação que faz com que a pessoa possa ficar estressada. Sim. Principalmente para aquelas que são mais propensas já a isso, né? Então é muito normal. Mas gatilho.
Exatamente, é um gatilho. Como aquela coisa assim, eu já sou uma pessoa meio estressada, eu vou tomar um remédio para gripe, e esse remédio para gripe tem uma alta concentração de cafeína. Ela vai, com certeza, gerar um estresse maior, irritação, desconforto, agitação, tudo isso vai acontecer. Aí a pessoa fala, o que me deixou estressado? Uhum. Né? O que foi que me gerou esse Porque tem gente que estresse? tem aquela coisa também assim, remédio para resfriado faz a pessoa dormir, faz a Uhum, pessoa ficar sonolenta, meio uhum, assim. Vai depender da exatamente. E situação. depende do remédio. E depende do remédio também. Do Isso. que contém no Do que remédio. contém no Por isso que é remédio. importante ler a bula. Exatamente. Até assim, ó, tem alguns remédios que, eu estou gripado, por isso que as pessoas falam assim, eu tomei um remédio, eu estou muito gripado, eu não consigo dormir à noite. Às vezes o não dormir à noite não é nem por causa da gripe. É porque você tomou um remédio para gripe que continha uma alta dose de cafeína, gerou estresse, gerou desconforto, onde a pessoa fica rolando na cama a noite toda e não entende nem por quê. Mas eu fiquei assim porque eu estava doente. Não, porque tomou um remédio para curar aquela doença. Né? Isso é muito importante. Remédio para tireoide faz isso, porque ela mexe assim, Os hormônios, com os né? hormônios. Esses remédios de inalação, tanto é que esses cheirinhos que eles falam, esse remédio inalador, principalmente para asma, ele tem os corticoides, né? Uhum. E esses corticoides... Isso aí eu entendo. E esses corticoides fazem a mesma situação da cafeína, da cocaína. E também ele pode dar taquicardia, né? Então, ele acelera o coração, né? Tudo isso ajuda para o estresse, né? Exatamente. Vamos lá, que chegou aqui, a Terezinha Mendes já está aqui. Boa noite, Terezinha. Quem trabalha à noite também, né, não dorme bem, não é fácil. Exatamente, quem trabalha à noite acontece isso, porque... É mais complicado ainda, né? Porque isso, porque precisa, né? O organismo entende que quando a luz cai, né, vai para a noite, é quando a gente precisa dormir. E isso gera algumas substâncias que fazem com que a pessoa tenha sono, né? Exatamente. E nesse caso ele tem ao contrário, né? Aí o organismo fica meio perdido, não sabe o que é certo e o que é o errado. Até porque, diferente do que algumas pessoas acham, dormir no escuro é mais saudável, muito mais saudável do que dormir no claro. E durante o dia, o corpo não gera as substâncias que geram... Menos para quem tem glaucoma. Sim. Aí tudo bem. Mas assim, é muito normal a pessoa que trabalha à noite, ela ser mais estressada, estar sempre cansada. Sentir mais exaustão. Isso. Às vezes a pessoa que dorme à noite dormiu lá 5 horas, dormiu menos do que a pessoa que dormiu de dia, né? Sim. Mas a pessoa que dorme de dia está mais cansada do que a outra pessoa. Com certeza. Vamos lá. O Toniel Rosa entrou também. Boa noite, Toniel. Tudo bem? O Arlan Ramos, boa noite. O Arlan, tudo jóia? Então, vamos lá. O Arlan está dizendo que ele não é estressado. Mas então tá, depois a gente conversa. Tá bom, então. Então, se tu diz, eu vou concordar contigo para não te estressar. Para não gerar um estresse. Para não gerar um estresse. Mas assim, a privação do sono realmente ela é bem complicada para essa situação, porque assim, existe um período que a gente chama de sono profundo, que é onde gera vamos dizer assim, a parte química, né, que é onde traz a saúde em si, onde faz a pessoa realmente descansar. Quando o corpo fica inerte, né? Isso. Aquele momento que a tua mente desliga. Mas ela não desliga completamente, né? Mas ela fica fora da realidade externa. Como se diz, a energia fica menos, assim, né? Isso, ela diminui a frequência. Isso. Diminuindo a frequência, o corpo entende que é o momento de relaxar, de restaurar tanto a parte hormonal quanto a parte física. Descansar, sentir melhor. É onde ela volta a estar melhor e de manhã ela acorda renovada. Por isso que muitas vezes, eu tive uma boa noite de sono, mas dormi só 4, 5 horas, mas acordei bem. Por quê? Tu conseguiu aprofundar tanto, relaxar tanto naquele momento, que aquilo ali com certeza foi uma coisa que te trouxe renovo, né? E tem algumas pessoas, fui dormir 9 horas da noite, dormi até as 9 da manhã e tô moído. Por quê? Não foi uma noite tranquila. Até porque cada pessoa ela chega a esse sono, né? Profundo de forma diferente. Então tem aquela pessoa que chega bem rápido, então ela consegue chegar naquele período mais rápido. Tem pessoas que demoram mais, que são aquelas pessoas que precisam dormir mais tempo. Exatamente. Por isso que a gente fala, mas eu durmo só 5 horas, fico bem. A pessoa fica 12 horas lá dormindo Metabolismo.
Acho que o metabolismo é o que conta nesse momento. Né? Algumas Cada coisas... sujeito é um sujeito, né? Isso. Não existe receita de bolo, né? Infelizmente, isso não era fácil, né? Mas vamos lá. E também tem alguns distúrbios, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Existem também alguns distúrbios. Deixa eu apagar aqui. Fechou. Ok. Existem também alguns distúrbios que fazem com que a pessoa seja mais estressada normalmente, que esse estresse é mais recorrente, como o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Hoje eu falei certo, né? Aquele dia na live eu falei transtorno compulsivo obsessivo. Então, o TOC é uma das situações que fazem com que a pessoa se sinta estressada. Por quê? Imagina, a pessoa tem TOC, gosta tudo organizadinho, ou aquela situação, como a gente já falou na live, e muitas vezes não consegue. Né? Não consegue fazer exatamente como ela queria. Isso vai gerar estresse. O fato de ficar cuidando para que aquilo aconteça, para que aquilo seja exatamente daquele modo, também já gera um estresse. Entendeu? Isso é muito normal. A síndrome do pânico é a mesma situação, porque a síndrome do pânico, a pessoa vai viver com aquele medo, né? Aquela ansiedade extrema, ou seja, o fato de viver com aquele medo, viver sentindo toda aquela situação, gera o estresse, gera a preocupação, gera ansiedade, mais um monte de coisa. Que mais? Transtorno pós-traumático, né? Já é um estresse em si, né? Enfim. Porém, já é uma dos... um nível acima, tipos, né? Já é um nível acima, e a própria depressão. A própria depressão também traz o estresse, porque muitas vezes acontece que a pessoa eles não entendem a situação. Isso se sente desentendido, né? Eles não se sente compreendido pelo outro, então isso gera estresse, a situação gera estresse, eles querem sair dessa situação, mas não conseguem, então isso gera estresse. Tudo faz com que esse sujeito leve ao estresse. Olha, a Teresa de Jesus fez uma pergunta bem legal aqui. Ó. Tem que dormir quanto tempo por noite para descansar bem? Depende. Depende do sujeito, depende da situação. Foi o que eu falei anteriormente, né? Isso. Cada sujeito é um sujeito. Então, cada sujeito demora tanto tempo para entrar nesse sono profundo, que é o que você precisa. Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso organismo primeiro, né? Então, a gente tem que observar. Dormi 6 horas, fiquei bem? Então tá bem. É isso aí. Se tu precisa dormir 12 horas para ficar bem, então precisa dormir 12 horas para ficar bem. Vai depender de sujeito para sujeito. Assim, ó, normalmente são 8 horas, né? Vamos dizer assim, isso não é claro, entre aspas, a média, né? A média é 8 horas por noite. Né? São em torno de 2 horas para iniciar o sono profundo, 4 horas de sono profundo e 2 horas para despertar. Então seria mais ou menos isso. Mas também não é uma regra. Não é uma regra, porque tem gente que nem tem aquela entrada do sono, já entra direto pro sono profundo, e tem aquela pessoa que demora mais de 2 horas. Exatamente. Né? Então vamos lá, a Fátima Guerra também entrou. Boa noite, Fátima. E o Fábio, como eu pedi para ele está contando o que ele trabalha. Ele trabalha no sistema penitenciário, ele é agente penitenciário, e teve uma época em que minha casa foi arrombada, e passei por um estresse muito forte. Surgiram manchas no corpo, aqui, manchas no corpo e dores no estômago. Procurei um médico, o mesmo falou que os sintomas se originam do estresse. Então, assim, o Fábio, ele é agente prisional, ou seja, ele já tem uma profissão muito estressante. Já é uma situação que vive um estresse constante. Né? Ainda teve mais um fator externo, que foi quando entraram na casa dele, que arrombaram a casa dele. Então, ou seja, mais um fator externo, fora o fator um fator a mais daquilo que ele já tem, né? Já tem, que já vamos dizer, rotineiro, né? Onde ele já passa isso todos os dias. Então, sim, é muito normal dores no estômago, manchas na pele, porque o que acontece? Sintomas fisiológicos, né? Exatamente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quais são os sintomas que mais acontecem, quais são os sintomas que mais aparecem, né? Até a gente pode falar alguma coisa agora, assim, ó, o ritmo cardíaco acelerado, né? Batimento no coração muito forte, a respiração acelerada, a sudorese, tremores, tontura, é muito comum aparecer úlceras estomacais, ou seja,
aquela dor no estômago, como o Fábio falou agora, manchas na pele também é muito normal, devido ao estado de estresse muito elevado. Ou seja, a química do corpo, ela é alterada, e isso reflete no corpo todo. Tá? Algumas pessoas perdem cabelo, né? Cai em cabelo, outras aparecem mancha nas unhas, outras alergias, como o Fábio falou, algumas manchas na pele e alergias, enxaqueca, dores de cabeça extremas, porque o aumento da pressão sanguínea faz com que isso aconteça também. Constipação, diarreia. Alguns, né, ficam constipados, outros solta demais. Não, mas é muito Tu vê a comum. diferença que tem já de sintoma, né? Isso. Umas pessoas ficam constipadas, as outras elas têm diarreia. São duas coisas que, teoricamente, deveriam ser iguais para todos, mas Exatamente. como não é algo genérico... É a mesma coisa que a gente fala do sono, né? Alguns precisam dormir mais, outros menos. Alguns têm um certo sintoma, outros têm outro, né? Algumas pessoas sentem mais fisicamente, outros mais psicologicamente, né? Enfim, algumas também depende do nível do estresse, depende, no caso do Fábio ali, tipo de estresse, isso. No caso do Fábio ali, como ele já tem uma vida bem estressante no sentido de trabalho, qualquer fator externo a mais faz com que isso seja muito mais... E demonstra de uma forma mais intensa. Exatamente. Então, assim, é interessante cuidar, Fábio, com certeza. É interessante... claro que eu te conheço, né? Eu sei como que é a tua vida, então é legal tu buscar realmente outras situações para que possa, vamos dizer assim, nivelar o nível de estresse com o bem-estar, né? Família, igreja, enfim. Nivelando isso, com certeza vai ser muito mais tranquilo, né? Não vai resolver, vamos dizer, o problema em si, né? Vamos dizer assim, do estresse, porque o teu trabalho é um trabalho mais estressante já normal, vamos dizer assim, porém, com certeza ele vai te trazer um benefício melhor pelo fato de estar nivelado com o bem-estar. Tá bom? A Eliane está perguntando aqui, a pessoa superativa tem maior chance de ser estressada? Nem sempre. Sim e não, né? Vai depender. Depende. Porque assim, o grande problema no estresse é a disparidade, né? Ou seja, algumas pessoas têm um nível de estresse maior, outras menor. Algumas, qualquer coisa estressa, outros não é qualquer coisa que estressa. Assim, às vezes a mesma coisa que me estressa não estressa a Tássia, né? E vice-versa, é a mesma situação. Então, a pessoa ser mais, assim, mais ativa, mais dinâmica, isso não quer dizer que gera estresse, até porque se isso está te atrapalhando, aí pode ser um problema. Até porque, assim, às vezes, ser ativo seja uma forma da pessoa não ser estressada, porque muitas vezes ficar... Extravasar, liberar, né? Às vezes a pessoa fica quieta demais, aquilo estressa ela, porque ela quer ser ativa, ela não quer fazer as coisas, então vai depender se isso te faz mal ou não. Isso. Então, para assim, quem saber dos sintomas, né, eu acho que é importante falar, a gente tem que nos conhecer nosso organismo. Exatamente. Para a gente saber o que faz bem para nós e o que faz mal. Então, a questão é essa, se conhecer e saber se isso está fazendo bem ou não. É aquela coisa assim, o que eu faço hoje está me fazendo bem? Né? O que eu faço hoje me traz alguma satisfação, mas tem um preço. Né? Qual é esse preço? Eu fico estressado, né? Ou eu fico, sei lá, me dá dor de cabeça. Que a gente sabe, eu tenho um novo emprego, mas esse novo emprego me estressa muito. Mas eu tô ganhando, sei lá, R$100 a mais, vamos dizer assim. Sabe por que daí esses R$100 a mais que tá ganhando, tu vai comprar de remédio? Não compensa. Não compensa. Então, tem muito a gente se conhecer o que está causando e ver realmente o que está compensando agora ou não. Exatamente, porque nem sempre o resultado final é o melhor, né? Sim. Eu troquei de emprego, estou ganhando um pouco a mais, mas é muito estressante. Ou seja, a médio e longo prazo, isso vai me resolver? Eu ganhar aquele pouco a mais, ou enfim... Ou muito também, porque muito, é a tua saúde. Exatamente. Sem saúde, tu não vai conseguir mais trabalhar, então... Isso. E assim, vai chegar um momento que esse muito hoje vai ser pouco. Porque vai gerar um grande problema, vai gerar algumas doenças, podendo esse estresse ser um pouco mais elevado, chegando a ser crônico,
E quando se tornar crônico, aí é um problema um pouco mais... Aí o trabalho para a gente conseguir desfazer isso é um É mais pouco demorado. mais demorado do que se tivesse sido tratado no começo ou se tivesse feito Uma autoanálise, né? uma análise da situação e não ter chegado a esse ponto. Exatamente. Então, o segredo é sempre se conhecer. Exatamente. E ver assim, eu estou bem com isso? Estou. Perfeito, continua. Ah, não está tão bom, poderia melhorar. Em que podia melhorar? Então, fazer uma autoanálise é bem interessante. Por isso que é legal a gente fazer terapias. Exato. Porque é um momento onde tu tá voltado para si. Isso. Para se analisar, é um momento que tu volta para si, não tem a questão externa. É só você ali. Por isso que eu acho muito importante fazer. É até um ponto interessante. Muitas vezes eles pensam assim, eu vou fazer terapia, mas eu não tenho problema. Mas quem diz que fazer terapia é para quem tem problema? Né? Quem tem problema precisa fazer terapia porque o problema apareceu. Já está ali. Né? Já está ali, mas fazer terapia não quer dizer que você está com problema, mas sim você pode estar prevenindo aquele problema. Entende? Hoje eu trabalho num lugar que me traz um pouco de estresse, mas isso não está te tirando o sono, isso nem nada, nesse momento. Mas não quer dizer que você já não possa fazer algumas sessões de terapia para analisar, para se autoconhecer, para conhecer teu organismo, Exatamente. Conhecer como tu age, quais situações gera essa ansiedade que não é crônica ainda, esse estresse que ainda não é crônico. Então, é muito importante antes de que fique uma doença que muitas vezes demora mais para o tratamento. Isso, ou seja, é só tu pensar assim, uma gripe. É bom estar gripado? Gripado não é bom. Então, se tu tomar vitamina C para não ficar gripado, não é melhor? É a mesma situação psicológica. Tem muitas pessoas acabam, eu só vou lá quando eu estiver ruim, mas por quê? Por que não ir antes? Por que não procurar, quem sabe, se conhecer um pouco mais? Assim, eu estou numa situação muito boa agora, eu quero continuar nessa situação. Já teve casos desse tipo. Eu quero continuar nessa situação, então eu vou fazer terapia para mim continuar nessa situação boa. Me conhecer melhor, sabendo que eu posso melhorar ainda mais do que eu já estou, e assim vai. Então tá, o José Arilton, da Dupla Dinâmica, boa noite. A Suzy, verdade, vou fazer, muito bom, estamos com as portas abertas. A Terapia Criciúma, ela está de portas abertas para todos aqueles que querem se conhecer mais. Não só aqueles que precisam, no sentido, estou com problema, preciso me tratar. Não, é para você se conhecer, para você saber quais os pontos que você pode melhorar, para saber quais os pontos que você já está melhor e por que chegou até ali. Né? O que te fez ser a pessoa que você é agora? Exatamente. Você sabe? Você sabe o que te levou a chegar até esse momento? Se você sabe, ótimo, muito bom. Mas tem pessoas que não sabem, né? Não param para se analisar. E aqui é o período onde você para se analisar e analisar as situações. Exatamente. O que eu podia ter feito diferente? E por que eu não posso fazer diferente agora? Exatamente. E é aquela situação. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Sim. Né? O que eu posso melhorar ainda daqui para frente? Né? Então vamos lá, Fábio. Graças a Deus. Substituí e direcionei todo o meu estresse em atividades físicas, não precisei de remédios. Apenas faço as coisas que gosto, por exemplo, correr, nadar, cuidar dos filhos e deixar minha mulher estressada. É um começo. Menos a parte de deixar a mulher estressada. Depois eu falo com a Nara lá, eu vou conversar com ela. Mas assim, é isso mesmo, assim, muitas vezes não é isso que é importante, muitas vezes não precisa do remédio. Muitas vezes não precisa medicação. Mas por quê? Porque ele se analisou, né? Exatamente. Ele viu o que ele gostava, o que podia ser a questão que ele não ficar estressado, né? Isso, o que ele achou para equilibrar o problema do estresse, que é uma... tinha como resolver o estresse no trabalho? Não tem como resolver, porque faz parte do trabalho. Ou tu convive com aquilo, ou tu troca de trabalho. Exatamente. Então, tem que ver soluções, né? Então, é muito, muito legal esse tipo de comentário, porque é bem assim mesmo. Então, assim, autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei que eu gosto de tal coisa. Né? Então, para mim, isso vai ser o meu porto seguro. Né? Vai equilibrar aquela situação. É que nem aquela situação, né? Para ti, fazer tal coisa vai gerar estresse, e para mim, essa tal coisa vai ser o que não vai gerar estresse. Exatamente. Então, por isso a importância de se conhecer. Muito legal. E assim, se você quer se conhecer melhor, se você quer aprender mais, a Terapia Criciúma está de portas abertas. E agora, a partir do dia 1º de junho,
estarei atendendo também em Florianópolis, tá? Se você que é de Florianópolis, quer se conhecer um pouco mais, quer entender melhor sobre a hipnose clínica, hipnoterapia, ou precisa realmente enfim, de algum tratamento, ou conhece alguém, entre em contato, nós vamos estar abrindo a agenda para a partir do dia 1º de junho. Estaremos atendendo no centro de Florianópolis, no edifício Pórtico, né? Então é bem conhecido ali do pessoal, próximo ali às Americanas, né? Na Felipe Schmidt. Então, assim, se você conhece, já divulga. Divulga ali que nós vamos estar tentando ajudar da melhor maneira possível, tá bom? O que mais, doutora Tássia? O que nós estamos falando? Vamos lá. Nós estamos falando sobre sintomas, mas né? acho que é interessante nós começarmos a pontuar sobre ajuda. Né? Porque eu acho que os pontos, muitas pessoas já entenderam, precisa se conhecer, ou seja, precisa estar em sintonia com o seu eu interior, vamos dizer assim, né? Com aquela situação, o que me faz bem, o que me faz mal, e nós podemos ajudar em várias maneiras, certo? O estresse, né? Bom, mas falando de ajuda, eu acho que é interessante também falar que o estresse, ele nem sempre é ruim. A gente falou de estresse até agora, no momento, vamos dizer assim, focando muito na parte ruim do estresse. Mas o estresse nem sempre é ruim. O estresse ele pode te ajudar melhorando o seu desempenho tanto no trabalho quanto no estudo. Sim. Né? Porque faz ter esse esforço a mais, né, para conseguir aquilo, o teu objetivo. Isso, ou seja, o grande problema do estresse é realmente o excesso dele. Né? O tempo, o período que dura esse estresse e os sintomas. Isso, então assim, está te fazendo mal é ruim, mas o estresse ele é bom. Né? O estresse assim, vou fazer uma prova. Né? Tem que passar uma madrugada estudando. Isso, exatamente. Então, é aquela situação. Posso resolver? Posso. Quero resolver? Aí é outra situação. Né? Mas assim, o estresse em si ele pode te ajudar sim, porque ele, no fim ele acaba gerando adrenalina, e essa adrenalina te deixa mais desperto, mais vamos dizer, focado, muitas vezes. Focado naquilo que quer, né? Isso. Traça o objetivo e o estresse ele meio que te ajuda a chegar naquele objetivo. Quando não é excesso. Isso. O grande problema é isso, é o excesso. Né? O excesso de estresse gera excesso de adrenalina, o excesso de adrenalina gera ansiedade, gerou ansiedade em excesso, gera síndrome do pânico. E vira uma bola de vários sintomas, assim. várias doenças. E um grande problema. Então vamos lá. O Enio também aqui, o Enio César, boa noite. Enio, tudo bem? André Espíndola também, boa noite. Vamos lá. Todo estresse é negativo quando se torna excessivo. Isso nós falamos, né? É aquela coisa, o estresse do dia a dia muitas vezes é normal, não é tão ruim, né? O problema é quando ele é muito forte, né? Uma coisa de uma quantidade muito grande. Porém, existem meios de evitar o estresse. Você pode prevenir, né? Isso. Deixa eu ver aqui. O Enio fez uma pergunta legal aqui, ó. Olá, David, meu amigo, boa noite. Será que confundimos o estresse com ansiedade? Sim. Muito. Com certeza. Muitas vezes a gente confunde o estresse com a ansiedade. Eu sou ansioso. Não, eu estou estressado. Está estressado naquela situação, né? Isso. Então, a gente tem que ver, né? Tipo, é aquela situação que me fez ficar estressado. Não é várias questões, né? Que te deixam ansioso. Isso, A ansiedade estressa. A ansiedade estressa, mas... Até porque o estresse é um dos sintomas da ansiedade, né? Exatamente. Então, caso. Isso. Então, quem é ansioso vive estressado, mas não necessariamente quem está estressado é ansioso. Então tem que... Até porque pode ser algo pontual, né? Pode. Tipo, nós estamos falando de fazer casamento. Trabalho. Estresse, não ansioso. Exatamente. Filhos, estresse, não ansioso. Isso. Porque assim, se é uma coisa... eu acho que o segredo para entender isso é o período. O período vamos dizer, a proporção que isso está acontecendo. Ou seja, se é uma coisa mais pontual, esse exemplo, o trânsito. O trânsito me estressa, mas não quer dizer que eu sou ansioso por isso. Né? Eu estou estressado com o trânsito. Né? Cheguei em casa, acabou o estresse. Por quê? Ou seja, acabou o estresse, não, ele vai demorar um pouquinho. Sim, até diminuir aquela adrenalina. Isso, mas ele vai parar. Ou seja, eu não vou ficar sofrendo por isso. Eu não vou ficar sentindo mal por isso.
Então é muito, muito normal confundir o estresse com a ansiedade. Então vamos lá. Dicas para prevenção do estresse. Deixa eu habilitar aqui. Agora que todo mundo pega para anotar. Isso, vamos lá. Dicas. Alimentação balanceada. Uma alimentação balanceada faz com que a pessoa sinta menos estresse. Os tipos de alimentos, né? Então, aquele alimento mais gorduroso. Cafeína. Sal. Carboidratos. Ou seja, tudo isso faz com que... Chocolate. Exatamente. Não, viu? Bem assim. Não, mas é assim, ó. Esses alimentos, sim, fazem com que a pessoa se sinta mais estressada. Por quê? Por causa dos componentes. Exemplo, o café pode estressar? Pode, em excesso sim, porque a cafeína vai gerar uma certa... Ele gera adrenalina, né? Isso, exatamente. Ele faz que a pessoa às vezes fica mais agitada. O coração já começa... Aí já está naquela situação que já está estressada, então aquilo ali é um reforço. Exatamente. Então, uma alimentação... Se você assim, vive uma situação de estresse constante, tipo o Fábio, enfim, que trabalha numa situação complicada, tem que ter um certo cuidado com a alimentação. Mas o Fábio eu conheço, eu sei que ele se cuida bastante, então... Mas é brincadeira. Vamos lá. A alimentação, sim, é muito, muito, muito importante, porque ele vai te ajudar bastante, não gerando vamos dizer assim, a química que vai te trazer mais estresse. Uma coisa também importante é se hidratar, né? Verdade. Tomar água. Que muitas vezes muitas pessoas esquecem de tomar água. E isso desidrata, e isso também pode gerar estresse. Exatamente. A fome gera estresse. Porque falta... Porque a fome, no fim, acaba gerando açúcar, faltando o açúcar, e a pessoa fica estressada. Pode ver, geralmente quem está estressado, tu tá com fome, vai comer, enfim, né? Depois de comer fica bem. Normalmente acontece isso, mas tudo bem. Vamos lá, prevenção. Atividades físicas, com certeza, é muito importante, porque gera... Serotonina. Exatamente. Gera serotonina. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai se sentir muito bem, que vai gerar dopamina, que vai se sentir cada vez melhor. Então, vamos lá. Senso propósito. Mudar a maneira de nos posicionar no dia a dia também. Isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Rir gera muita alegria, são os hormônios que vão ficando alegres, sensação de bem-estar, ou seja, a própria serotonina, a dopamina, então o rir faz muito levar bem. A vida mais leve, né? Exatamente. Tentar levar a vida mais leve, tentar se estressar menos. Sexo desestressa? Sim, sexo desestressa. Os mecanismos hormonais da prática do sexo, eles fazem com que o corpo alivie o estresse, gerando também a dopamina, que é um dos fatores que fazem isso acontecer. Gera bem-estar, né? Isso, até porque ele libera testosterona, libera várias situações, como o estrogênio, enfim. E isso faz com que a pessoa se sinta cada vez melhor, tá? Dormir ajuda muito. Dormir é o que a gente falou já no início, né? Eu acho que o dormir é uma situação que vai ajudar bastante para quem está estressado. Mas eu não consigo dormir. Tem que dormir. Mas eu só durmo através de remédio. Vem procurar a gente aqui que a gente vai resolver isso para você. Claro que nós não vamos resolver para você, mas vamos te ensinar a resolver essa situação. Vamos mostrar o caminho. Isso. Não estou dormindo porque o estresse está me atrapalhando. Terapia Criciúma vai estar te ajudando. E agora também em Florianópolis, se você precisa, vamos estar te ajudando com certeza. Quer dormir bem? Procure a gente. Quer deixar de se estressar? Procure a gente. Tá bom? Respirar ajuda. Direito. Não é aquela respiração que tu respira pela boca. Onde o ar não vai para o cérebro, não gera aquele oxigênio que deveria gerar. Exatamente, ele não vai oxigenar o cérebro, né, como deveria, e com certeza a pessoa vai se sentir muito mais estressada. Então, se você... Coitados de quem é asmático. Então, se você... Tá bem oxigenado. Tá vendo? Então, assim, respire bem, respire direito, aprenda a respirar. Por isso que eu digo assim, muitas vezes a gente deixa de procurar um profissional
porque eu não tenho nada. Mas a pessoa é estressada e às vezes o que ela precisa? Procurar, quem sabe, um otorrino, É? né? Uma situação para aprender a respirar Já. direito, só Por isso. incrível que pareça. É verdade. Então, assim, acontece, mas eu não tenho nada, peraí, como não tem nada? Pode melhorar algumas coisas? Sim, então fazer check-ups é muito importante, independente da idade, né? Mas eu estou bem, não sinto nada, mas então tá, tudo bem, tá perfeito. Pode melhorar? Pode melhorar. Né? Então, assim, ó, aprender a respirar, fazer exercícios, boa alimentação, rir, ser alegre, extravasar muitas vezes essa alegria, compensar alguma situação no sentido de estresse. A pessoa é muito estressada, enfim, eu ando muito estressado, compensar isso. Com certeza isso vai mudar a sua vida. Tá bom? E para não irmos muito mais longe, porque já estamos a 50 minutos aqui, auto-incentivar-se. Nossa, muito importante. Muito importante. Em qualquer situação. Assim, dentro da psicologia existe o positive talk, ou seja, a fala positiva. Eu até fiz uma live esses dias atrás sobre o poder da sugestão. Eu acho que é bem parecido. Bem parecido. Eu conceito daquela coisa assim, ó, você consegue, ou melhor, eu consigo, eu posso, eu faço, eu vou, né? São situações positivas que fazem com que toda essa situação possa mudar. E até a questão, vamos falar, por exemplo, da questão do passado, né? Uhum. Eu fiquei estressada em tal situação. Mas, por quê? O que você esperava que acontecesse naquela situação? Isso, aquilo. Mas isso realmente aconteceu? Exatamente. Aí você diz, não. Então, porque aquilo era outra situação. Tu estava no pensamento negativo, tu deveria ter pensado no pensamento positivo. Exatamente. Que é o pensamento que tu tem que ter agora. Isso, simples assim. Ou seja, o pensamento positivo nesse ponto, ele vai trazer muito benefício. Sim. Tá? Deixa eu ver aqui. Ô Ederson, boa noite. Éder, tudo bem? O Ederson é nosso amigo, muito amigo, né? Amigo. Vamos lá, quem mais está aqui? A Di Sui. Olá, Di, tudo bem? Então, assim, ó, o auto-incentivar-se é muito importante mesmo. Porque assim, muitas pessoas acabam cultivando pensamentos negativos, de injustiça. Normalmente essas situações de estresse, de ansiedade, de depressão, essas questões assim, normalmente o sujeito tem um pensamento muito negativo sobre as situações ou sobre si mesmo. Exatamente. Então, é importante a gente fazer esse trabalho de pensamento positivo, transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Até porque já é um ciclo, né? O ciclo até é um ciclo vicioso, na verdade, né? Eu falo para os meus pacientes, assim, tu tem esse pensamento automático, o pensamento negativo automático. Você começando assim a ter mais essa noção de pensamentos positivos e for fazendo esse pensamento positivos e for reforçando isso, vira automático o pensamento positivo. Exatamente. Daqui a pouco tu não precisa mais ficar se observando nessa questão. Esse pensamento positivo já vai estar em ti. Vai ser natural. Né? É o que eu falo para os pacientes. Assim, ó, se você chegar de manhã, levantou da cama e dizer, meu dia hoje vai ser horrível, né? E todos os dias tu pensa isso, porque meu trabalho é horrível, porque eu detesto ir para a escola, ou para a faculdade, ou qualquer coisa assim. Minha vida é uma droga, não sei o quê. A sua mente, isso na realidade são comandos que você dá para a sua mente. Sim. E a nossa mente, ela quer ser o melhor em tudo sempre. Então ela vai fazer o melhor para tornar o seu dia uma droga. A situação, né? Tal situação, tu já vai pensar, mas eu não falei que ia ser uma merda mesmo? Exatamente, porque assimilou com aquilo que já tinha determinado, vamos dizer assim. Então, qualquer situação ele vai levar para o lado negativo. Exatamente. Existem pessoas muito negativistas. Muito, assim. Parece muito não gostar. Isso, aquela coisa assim, de pessoa chega aqui, eu vim aqui porque assim, é o último recurso. Na verdade, eles usam terapia como último recurso. Exato. Infelizmente, né? Infelizmente, porque assim, se eles imaginassem como é bom o resultado que isso traz. E às vezes é tão rápido. Às vezes a pessoa. Tem gente que até na primeira sessão já sai assim, outra pessoa, outro pensamento, e já leva aquilo para a vida inteira. Exatamente. Assim, nós conseguimos ressignificar algumas situações
uma facilidade que não somos nós que fazemos, é a ferramenta, É a ferramenta. é a terapia e a pessoa. É como a gente caminha, e é o que a gente fala, né? É a pessoa também. Isso. Não é mérito apenas do profissional, é mérito do profissional e da pessoa que está ali. É aquela coisa, um conjunto, né? O profissional não faz nada sozinho e a pessoa também não faz nada sozinho, não consegue porque fazer senão sozinho. não estaria procurando profissional, Exatamente. Né? Então, assim, trabalhando em conjunto, o resultado é incrível e imediato. Tá? Eu posso dizer com toda certeza que é muito rápido. Existem muitas situações de pessoas que chegaram aqui extremamente arrasadas, com vários problemas. E falam assim, mas o meu problema tem solução? Aí depois da segunda sessão, falam assim, ótimo. Nossa, por que eu não conhecia antes a situação? Por que eu não vim aqui antes? Por que eu passei todos esses anos sofrendo? E anos, né? Anos. Não é 1, 2. Aí pensa, sofreu por anos e em 2, 3 sessões já conseguiu ficar bem, coisas que ela não conseguia em anos. Exatamente. Quando a gente fala em anos, não é de 2, 3, é 15, 20 anos muitas vezes. De passados, de muito distantes. Exatamente. Pessoas chegarem aqui tendo ataque de pânico, de ansiedade. E em uma sessão, 40 minutos sentado naquela poltrona atrás da taça ali, ó, sai daqui outra pessoa, entende? Assim, então é muito, muito normal isso acontecer, só que para isso você precisa querer. Precisa procurar ajuda. Procurar ajuda. Assim, ó, estou falando somente na terapia cristã? Não, procura. Nós temos aqui, mas procure ajuda. Procure profissional que você vai se sentir bem. Com certeza, vai resolver o teu problema. Assim, ó, porque ficar escondido, ficar sozinho, ficar com pensamentos negativos, pensamentos que não te trazem nenhum benefício, não vai resolver. E outra questão também que é importante falar fui no profissional tal e não gostei. Não fique com isso na cabeça, não significa que todos os profissionais não vai fazer bem para você. Procure outros, tente outros. Exatamente. Porque eu fui naquele profissional e não resolveu, não gostei. Eu fiz não sei quantos anos terapia, parece muito. E não resolveu. O quê? Cada pessoa, cada sujeito é um sujeito, cada situação é uma situação, cada psicologia, cada um tem uma sua abordagem. Exatamente. Vai depender muito. Bem assim. O Fábio está dizendo aqui assim, ó, pensamento e atitude, 2 coisas que faz a pessoa mudar. Com certeza, não tenha dúvida. Tem uma frase de um filme que diz, se você se imagina em um lugar, ali você vai estar. Exatamente assim. Até porque, assim, ó, é uma das coisas que eu gosto de pontuar, é que assim, ó, o que é real, né? A gente se pergunta, o que é real? Porque assim, o mesmo estímulo elétrico que a mente vai receber ou vai estimular partes do cérebro, se você fizer alguma coisa, é a mesma que ele vai receber estímulos elétricos na mesma região se você imaginar alguma coisa. Então, a mesma coisa. Se você se imaginar no lugar, ali você vai estar. Então, imagine-se feliz, imagine-se contente, bem, saudável. Imagine-se, crie isso como uma verdade absoluta na sua mente. Fazendo isso, a tua mente vai entender que ela precisa alcançar aquele estado. Isso é muito simples na realidade. Então, assim, é aquela coisa assim, eu posso melhorar? Posso. Eu posso ficar bem? Posso. Porque assim, se você ficar com pensamentos negativos, pensando em algumas situações que realmente... Eu não vou conseguir. Tu não vai conseguir. São metas, né? Crie metas. Hoje nós estamos começando, estamos quase chegando na metade do ano. O que eu quero para a minha vida no restante do ano? Às vezes tem pessoas que elas fazem metas semanais. Diárias até, em várias situações. Porque na semana, então, ela vai marcando o checklist. Eu cansei. Por quê? Porque isso reforça o positivo. Eu consegui aquilo. Exatamente. Então, quer dizer que eu consigo fazer metas mais longas. Isso. Metas de curto prazo e metas de longo prazo. A gente trabalha com isso também. Que é muito importante, porque as metas de curto prazo fazem com que tu tenha esse pensamento positivo para alcançar as de grande prazo. Exatamente. Uma das coisas que eu geralmente falo para meus pacientes também é aquela coisa assim, quer mudar alguma coisa? Crie, né, objetivos, mas assim, pega uma folha de papel e pontue todas aquelas coisas que você acha que gostaria de mudar. É muito importante escrever. Exatamente. Porque o visual, a pessoa consegue enxergar. Exatamente, do que só imaginar. Sim, até porque se tu escreveu uma coisa agora,
daqui a pouco lembra de outro, daqui a pouco lembra de outro, Sim. e tu vai pontuando. Daí tu bota, por exemplo, botei lá no local no meu No quarto. espelho, lá, enfim. Uhum. Mas aí tá, durante a semana surgiu outra meta, vai lá e coloca, escreve. Vira uma rotina. Exatamente. Essa meta foi alcançada, coloca um ok bem grande, bem bonito ali, ó. Agora passa para outro. Outra coisa interessante é assim, ó, pegar essa mesma ideia do papel do metas e fazer algumas coisas como positivo. Exemplo, toda manhã você pega essa folha de papel, né, que você vai determinar antes, e diz, hoje o meu dia vai ser incrível, hoje eu estou mais saudável, hoje eu estou muito focado, hoje eu estou feliz, minha vida é ótima, e vai fazendo todas aquelas situações que muitas vezes, nesse momento, aparece até meio mentira, meio enganação, mas que a tua mente vai trabalhar para alcançar isso como meta também. Entende? Aquela situação assim, ó, eu vou ter uma profissão melhor, eu vou voltar a estudar, eu mereço ser feliz, eu mereço estar contente, eu quero isso, eu quero... Entende? Isso não é positivismo, não. É você estar sonhando, criando, imaginando situações que vão fazer com que a vida seja muito melhor. E a sua mente vai acostumando com isso. Ela vai acostumando com esse ideal de felicidade, de alegria, de bem-estar, e vai fazer com que isso se reflita assim, fisicamente. Se torna automático, né? Se torna automático. Esses pensamentos começam a se tornar automáticos. Exatamente. Ou seja, você vai deixar de ter aqueles pensamentos ruins, minha vida é uma droga, nada acontece para mim tudo é difícil, eu não consigo fazer nada sem que tal, entende? Falando nisso, esses dias atrás, eu até acabei, vamos dizer, pecando em algumas coisas. Eu costumo dizer para minha esposa que assim, para mim tudo é um pouco mais difícil. Aquela coisa assim, tudo que eu vou fazer tem que ter uma coisinha errada para resolver ou para demorar um pouco mais. Agora, falando para vocês, eu acabei até um testemunho vívido aqui no início, que eu trabalho na área, né? Mas é aquela coisa, a gente erra também, somos humanos. Exatamente, muito normal, né? Aquela pessoa pensa, psicólogo não tem problemas mentais, não tem se nada. Você imagina. Não, mas assim, graças a Deus que assim, que nós temos... A gente consegue se conhecer melhor. Então, nós falamos, eu consegui identificar agora que você falou algo que não deveria. Que já vou me policiar mais e já vou mudar essa ideia de que as coisas são difíceis. Então, é muito normal, é muito cômodo o não. É automático, é aquela coisa assim, é muito fácil dizer, não, eu não consigo, do que não, eu posso conseguir, porque o posso conseguir gera uma outra situação, tá? Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar capacitado, eu tenho que correr atrás. Então, no fim, acaba sendo mais cômodo dizer, não, eu não consigo, fico na minha e pronto. Né? Então, a mente pensa assim, nós temos que mudar essa ideia. Tá bom? O Robson colocou aqui, sentir-se feliz te faz feliz, claro. Isso aí. É bem assim mesmo. Então, assim, quanto mais a gente se sentir alegre, se sentir feliz, mostrar isso, viver isso, mais se torna recorrente e natural, e isso vai acontecer pro resto da vida, se torna permanente. Essa sensação, né? Essa sensação que a gente tem de felicidade se torna permanente, o que é muito importante para conseguir outras coisas na tua vida. Olha só, a Terezinha Mendes colocou ali, ó, parei de fumar, marcando todos os dias no calendário. Foi uma meta que criei. De vermelho ainda, para ver bem. Tá vendo? Então, ou seja, precisou de medicação? Não, ela criou uma meta. Ela foi lá e começou a riscar o calendário lá todos os dias que ela não fumou. Quando ela viu, já tinha uma folha cheia. Quando viu, já estava tudo cheio. Pronto, entende? Então, são metas, são situações que você pode mudar e melhorar dia após dia. Basta querer. E é uma dica que não precisa valer só para o estresse, né? Como ela falou, né? Exatamente. Qualquer situação. Qualquer situação. Como uma situação da tua vida. Né? Tu conseguir esse bem-estar, tu conseguir objetivos, alcançar esses objetivos. Ter essas metas escritas é muito importante. Muito importante. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu quero estudar, eu quero passar em prova, em vestibular, em TCC, eu quero ficar mais focado, Tudo isso pode se mudar se você quiser, se você determinar isso, colocar isso na sua mente e seguir em frente, é bem tranquilo. Tá bom? Então, assim, eu acho que seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês possam também estar divulgando, compartilhando, para chegar até aquelas pessoas
que precisam de uma palavra, de um incentivo, né, de mais informações, né? Nós ficamos muito contentes. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui novamente com um novo tema que ainda vamos pensar. E você é muito importante nesse pensamento, nessa decisão. Hoje nós estamos falando de estresse, porque lá na página Terapia Criciúma criamos alguns tópicos, enquetes lá, e você decidiu, não foi nós que decidimos. Nós colocamos algumas coisas, mas assim, ó, ali nós vamos colocar uma ou duas situações, e embaixo tem ali, adicionar a situação, né, o enquete e tal. Você pode ali colocar aquilo que você quer ouvir semana que vem. Tá? Nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada pela participação, pela interação. Acho que hoje foi bem bacana. Bem legal. Muita gente participou, deu seu depoimento. Acho que foi bem legal. Legal mesmo, muito bom. Agradeço muito vocês, tá bom? E assim, ó, estamos aqui à disposição. Terapia Criciúma está sempre com as portas abertas. Lembrando que nós fazemos atendimento presencial, também fazemos atendimento online, ou seja, via Skype, outro meio. E agora vamos atender também em Florianópolis. Qualquer outra dúvida pode mandar pelo Messenger, se não quis se expor agora. Isso. Ou se você está assistindo depois, pode botar as perguntas que nós vamos estar respondendo também. Com certeza, tá bom? Ficamos à disposição, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.